Boa noite a todos, muito obrigado por terem comparecido. Boa noite também aos nossos amigos que nos acompanham pela internet no curso de Teosofia. Esse curso já está bastante adiantado, hoje é o 23º módulo, 23ª aula. Nós vamos falar sobre os chakras e esses encontros semanais toda segunda-feira, eles vão até o dia 26 de outubro. Então, como ele não é sequencial, a qualquer instante, quem quiser começar a participar, assiste as restantes e no ano que vem assiste aquelas que faltaram no início, né? No total são 30 aulas, versando sobre os mais diferentes assuntos. O nosso data show está um pouquinho temperamental, tem hora que ele apaga aqui, mas para quem assiste pela internet a transmissão está sendo direta. Bem, nós vamos falar então hoje sobre os chakras. Os chakras é um conceito que eu acho que todos já conhecem, ouviram falar, ou conhecem bem, né? Ele, na realidade, ele veio da Índia, do Oriente, aqui para o Ocidente. A própria palavra chakra é uma palavra do sânscrito, que quer dizer roda, vórtice, e hoje em dia o conceito de chakra, o conhecimento de chakra, ele é bastante difundido. Ele faz parte do tratamento Reiki, ele faz parte da cura prânica, ele faz parte da medicina Ayurveda, que é a medicina hindu, ele faz parte do espiritismo, do kardecismo, tem um outro nome ali, ele é denominado boa noite. Ele é denominado centros de força, mas tem o mesmo sentido. Quem primeiro mencionou os chakras na doutrina espírita foi o Chico Xavier. Agora eu não me lembro exatamente qual dos livros que ele publicou, ele mencionou. Se eu não me engano, é No Mundo Maior. E faz parte também de uma série de tradições orientais, como o budismo, como o hinduísmo. Então, o que nós vamos falar é de uma forma assim, um pouquinho mais técnica, né? O chakra, pedir para vocês terem um pouquinho de paciência, mas daqui a pouco a imagem volta. Pronto. O chakra, ele foi bastante popularizado a partir do Charles Leadbeater. O Charles Leadbeater é aquele senhor que está ali naquela fotografia. Ele era um reverendo inglês. Depois ele, logo no início da Sociedade Teosófica, ele se juntou à sociedade. Ele fez uma imersão muito grande no hinduísmo, estudou yoga, teve contato com grandes mestres da sabedoria, foi iniciado e se tornou clarividente. Então, o que ele escreveu na realidade sobre os chakras, no livro Chakras, é fruto das observações pessoais dele. Ele tinha a capacidade de enxergar os diversos chakras da pessoa. Aqui nós temos uma figura bastante conhecida do Leonardo da Vinci, o homem vitruviano, foi um
desenho, um esboço que ele fez, e ficou famoso porque aqui ele representou o homem perfeito fisicamente, estabelecendo uma relação entre as diversas dimensões do corpo, uma relação no comprimento do braço com o tamanho da mão, com o tamanho do rosto. Então o homem vitruviano é considerado o homem fisicamente perfeito. E aproveitamos o esboço, o desenho, e aqui foram colocados os chakras principais, coloridos. Lógico que o Leonardo da Vinci ele não representou com esses chakras, mas como ele era uma pessoa de uma alta espiritualidade, tinha uma sintonia com os planos superiores, é bem provável que ele tivesse essa habilidade também de enxergar energias mais sutis. Antes de entrar no conceito de chakra, vamos falar um pouquinho genericamente. O primeiro é sobre energia. Tudo no universo é energia. Mesmo a matéria é considerado energia também, apenas que uma energia condensada, uma energia, vamos dizer, aprisionada. Mas a gente sabe que a matéria ela pode ser transformada em energia. É o caso, por exemplo, da explosão nuclear, da fissão nuclear, da fusão nuclear, em que os átomos de urânio são quebrados e liberam uma quantidade muito grande de energia. Isso mostra a possibilidade da energia, da matéria ser convertida em energia. Se você conseguir, eu não, já tentei. O Einstein, inclusive, o pai da teoria da relatividade, ele enunciou uma fórmula famosa que é E igual M multiplicado por C ao quadrado, em que E é energia, M é a matéria, C é uma constante, que é a aceleração da gravidade, e essa equação ela mostra que a matéria e energia elas se relacionam. Assim como matéria pode ser transformada em energia, a energia também pode ser transformada em matéria. Por exemplo, segundo a ciência, quando houve o Big Bang nada mais era do que energia pura. Depois, aquela energia deu origem a partículas Tá piscando aí ou não? Também? Tá. Então, depois do Big Bang, se formaram partículas subatômicas, partículas elementares, que foram se combinando e dando origem aos primeiros átomos, que é a menor unidade da matéria. Então, nas estrelas, no Sol, uma parte da energia está sendo transformada em matéria. E por isso que se fala que nós, na realidade, nós tivemos a nossa origem nas estrelas, porque todos os átomos, eles não foram formados aqui, eles foram formados na estrela, que depois deram origem às constelações, aos planetas, aos sóis, às estrelas. Uma outra coisa que eu gostaria de falar antes da gente entrar no conceito de chakra é falar um pouquinho nos diversos invólucros, ou os diversos corpos do ser humano.
O ser humano ele tem o corpo físico, que é aquilo que nós percebemos pelos nossos sentidos, principalmente pela visão, e pelo qual a maioria de nós nos identificamos com ele e achamos que nós somos o corpo físico. Na realidade, o corpo físico ele tem uma segunda camada que envolve ele também de uma energia, vamos dizer, semimaterial, que é o chamado duplo etéreo. Então, nós temos o corpo físico, depois temos o duplo etéreo, que é uma camada energética que envolve o corpo. Depois nós temos uma terceira camada, que é o chamado de corpo astral, uma quarta camada chamada de corpo mental e uma quinta camada chamada de corpo causal, e depois ainda existem outros corpos. Mas esses daqui são aqueles que todos os seres humanos têm, mais ou menos desenvolvidos. Então, na realidade, nós somos todo esse conjunto aqui de corpos. São corpos que não são separados, eles na realidade são interpenetrados, todos eles ocupam, vamos dizer, o mesmo espaço, apenas que o duplo etéreo ele é um pouquinho maior que o corpo físico, depois o astral é um pouquinho maior também, então são diversas camadas, mas todos eles superpostos. A gente pode fazer uma comparação, por exemplo, com aqueles bonequinhos russos de madeira, chamado verusca ou marióstica, em que um boneco você fecha, coloca dentro do outro, aí coloca a tampa em cima e assim sucessivamente. Então fica um boneco só com uma série de bonecos internos. Figurativamente o que nós somos também. Apenas que nós não temos consciência de todos esses corpos. Nós achamos que nós somos apenas o corpo físico, e o corpo físico ele sente, o corpo físico ele pensa, o corpo físico tem pensamentos concretos, pensamentos abstratos, quando na realidade cada uma dessas funções ocorre num determinado invólucro, determinado corpo. A gente poderia dizer que isso daqui são energias diferentes, em que o corpo físico é o mais denso e depois os outros vão se sutilizando cada vez mais. Esses 4 primeiros corpos, o físico, o duplo etéreo, o astral e o mental, eles reunidos formam aquilo que é a nossa personalidade. Então, a nossa personalidade ela é caracterizada pelo corpo físico, pela energia que nós temos, a energia prânica, a energia vital, pelos nossos desejos, pelas nossas emoções, pelas nossas sensações e pelos nossos pensamentos concretos. Tudo isso compõe a personalidade. E a personalidade, ela na realidade, ela é formada dentro da presente encarnação. Quando nós somos gerados a partir da célula unitária, a união do espermatozoide com o óvulo, começa a formação do corpo físico, mas antes já havia começado a formação desses outros corpos. Então, quando a criança nasce, ela na realidade já nasce com esses 4 corpos, apenas que não desenvolvidos. Eles vão, assim como o corpo físico vai se desenvolvendo durante a nossa presente encarnação, esses outros também vão
se desenvolvendo. E eles são temporários. Quando nós morremos, o corpo físico é o primeiro a entrar, passar pela morte física. Algumas horas depois, o duplo etéreo também começa a se decompor e nós vamos para o plano astral com esse conjunto aqui. Mas depois de algum tempo nós também temos uma morte astral e depois de algum tempo também esse invólucro aqui ele também cessa. E aí permanece o corpo causal e outros corpos mais sutis que formam a nossa individualidade. Individualidade nós poderíamos dizer que é a alma. Então há uma distinção aqui entre personalidade e alma. Personalidade é a parte transitória, é a vestimenta que nós usamos na presente encarnação. E a individualidade é a alma que nos acompanha através de encarnações sucessivas. Aqui tem uma outra representação simbólica para dar uma ideia dos diversos corpos do ser humano. Temos o corpo físico, que ele é basicamente responsável pela fisiologia, pelo metabolismo. Depois temos o segundo corpo, que é o corpo etérico ou o duplo etérico, que ele tem um formato parecido com o corpo físico, mas ele é como se fosse uma névoa, ele tem um aspecto assim, acinzentado. Depois o terceiro corpo é o corpo astral, que é o corpo das nossas emoções, e depois o quarto corpo, que não está aqui, é o corpo mental, é onde estão os nossos pensamentos. Nós fizemos essa representação aqui porque nós vamos falar hoje mais detalhadamente sobre o duplo etéreo, porque é aqui que estão os chakras. Os chakras, na realidade, eles não estão no corpo físico. Eles parecem localizados no corpo físico, mas eles estão pouco fora do corpo físico, situado no duplo etéreo. Assim como nós temos o corpo físico e temos a anatomia, nós também temos uma anatomia energética, só da energia que compõe o nosso corpo, que são os chamados corpos sutis. O primeiro deles seriam os invólucros, que nós já falamos, né, que são as sucessivas camadas, cada um deles tem uma determinada função e todos eles estão interligados entre eles e recebem uma energia chamada energia prânica. Depois nós temos os canais energéticos, que são condutos que nem os nervos no corpo físico, mas eles estão localizados no duplo etéreo, no duplo etéreo, mas são fios assim onde existe a transmissão da energia prânica. E nós temos os chakras, que são centros, vamos dizer, de transformação de energia. Os chakras, eles funcionam mais ou menos no nosso corpo, ou no duplo etéreo, da mesma maneira como os transformadores funcionam na transmissão de energia elétrica. Itaipu gera uma energia de uma altíssima voltagem que é transmitida, depois ela passa por uma série de estações transformadoras e vai sendo diminuída a voltagem até chegar no consumidor final, no domicílio.
E os chakras, eles têm mais ou menos esse mesmo papel, um papel de distribuir a energia e de separar os diversos tipos de energia. Então, fazendo um resumo do ser humano, o ser humano, então, ele tem essas dimensões: o corpo físico, o duplo etérico, o astral, o mental e o causal. E nós utilizamos 3 tipos de energia. A primeira energia, que é fornecida pelos alimentos. Então, quando a gente fala que a farinha, o açúcar, os carboidratos são ricos em caloria, é porque essa caloria é uma energia que é fornecida para o funcionamento das células. Mas junto com a comida, nós também absorvemos um pouquinho de energia prânica. É uma outra energia completamente diferente da energia química dos alimentos, mas ela só é encontrada em alimentos frescos. Então, quando nós ingerimos uma fruta, um legume, principalmente recém-colhido, então, comer uma fruta na própria árvore, no seu sítio, por exemplo, ela é rica em prana e dá muita vitalidade. Já comendo alimentos industrializados, por melhor que seja esse alimento, por mais rico que ele seja, ele é muito pobre em energia prânica. Ele tem calorias, ele tem proteínas, ele tem gorduras, mas não tem a energia prânica. Então essa é a grande virtude de ingerir alimentos de preferência cru, se não tudo, mas uma boa parte. Dizem que Jesus, ele basicamente se alimentava de frutas, de cereais e de mel. Era a refeição básica dele, né? Que era extremamente rica em energia prânica. Uma segunda fonte de energia é o ar que nós respiramos. Não o oxigênio, nem o nitrogênio e os outros gases que fazem parte, mas junto com o ar que nós respiramos, tem essa energia prânica também. Então, por isso que a respiração ela é muito importante na nossa vitalização. Quando nós conseguimos ter uma respiração calma, pausada, uma respiração abdominal, que quem trabalha é o diafragma e não o pulmão, nós absorvemos muito mais energia. Por isso que os yogas também, quando fazem a meditação, ou quem pratica o yoga, ele faz o pranayama, que é aquela técnica respiratória de absorver mais energia prânica do que normalmente a gente absorve. A criança, quando é pequeno, o bebê principalmente, ele respira perfeitamente. A gente vê um bebê no berço, a gente vê a barriguinha dele subir e descer. Agora, depois, com o tempo, nós desaprendemos a respirar. Então, a gente respira com o tórax, quando na realidade o correto é respirar com o diafragma. E a terceira fonte de energia é a vitalidade, que nós recebemos diretamente do Sol, que nós vamos ver mais adiante como é que ela chega até nós. Falando do duplo etéreo, então, que é aquele segundo corpo que envolve o corpo físico, ele tem mais ou menos esse aspecto aqui, ele acompanha o corpo humano, é como se fosse um fantasma, um aspecto assim, cinza, com uma tonalidade esverdeada ou azulada, ou
violeta, mas uma coisa assim muito, muito suave. Ele acompanha a forma do corpo físico, é uma estrutura tênue, invisível, quase material. Se a gente fizer um pouquinho de exercício observando, por exemplo, uma pessoa de um jeito assim, com o olhar um pouquinho desfocado contra um fundo escuro, a gente vê uma pequena névoa assim envolvendo, é o duplo etéreo. Ele tem uma finalidade importante, que é, ele estabelece a saúde e a harmonia. Então, as doenças que se manifestam no nosso corpo físico, eles têm origem ou no duplo etéreo, desequilíbrios de energia que ocorrem no duplo etéreo, ou bloqueios de energia, ou congestões de energia, ou falta de energia em determinadas partes do corpo, que acabam se manifestando fisicamente. Por isso que a acupuntura, ela trabalha com o duplo etéreo. Quando as agulhas de prata e de ouro são colocadas naqueles meridianos, é para ativar a circulação do prana. O duplo etéreo ele também serve de ponte de ligação do corpo físico com os corpos mais sutis. Ele é instintivo, é biológico, ele não tem inteligência, ele é um mero instrumento. Ele é o transmissor também das emoções e sensações. Então, quando nós machucamos o dedo, por exemplo, temos um ferimento, nós sentimos dor. Mas na realidade essa dor, ela não é no corpo físico, ela é transmitida pelos nervos até o sistema nervoso. Do sistema nervoso ele passa pelo duplo etéreo, e do duplo etéreo ele vai para o corpo astral. Então aí nós sentimos, e todas as sensações que nós recebemos do mundo exterior, elas passam pelo duplo etéreo. Então, quando uma pessoa passa por uma cirurgia que ela recebe uma anestesia, o que ocorre da anestesia é que o duplo etéreo ele se separa parcialmente do corpo físico. Então, pode cortar à vontade, que naquele momento lá ela não sente dor. Não é porque a pessoa está dormindo apenas, mas sim porque não existe esse transmissor de sensação do corpo físico para o corpo astral. E ele também perde a finalidade após a morte física. Então, num período assim de 6, 12 até 24 horas, ele se decompõe completamente. Aqui é uma outra representação do corpo físico e do duplo etéreo envolvendo ele. Aqui nós temos o duplo etéreo e os chakras localizados do duplo etéreo. Agora vamos entrar nos chakras. O chakra, a palavra chakra vem do sânscrito, que significa roda, círculo, movimento. Eles são vórtices, é como se fosse um roda-moinho em que a energia vai entrando e vai sendo distribuída pelo duplo etérico. Eles são centros energéticos vitais do ser humano, ficam na superfície do duplo etéreo, e eles também permitem troca de energia de um veículo para um outro. O que é interessante é que eles estão distribuídos assim, mais ou menos ao longo da nossa coluna vertebral.
Tem uns que estão deslocados um pouquinho mais à esquerda, mas na realidade o filamento que sai dele, ele entra na coluna. Aqui tem uma outra representação. Olhando o chakra de cima, ele tem esse formato. Essas linhas aqui são, na realidade, as energias circulando. Olhando de lado, ele tem esse formato. A boca, depois o núcleo, depois o talo que vai até a coluna. Eles não são planos, eles têm uma leve depressão, é como se fosse um pires, um pratinho. Quando desenvolvido, eles têm mais ou menos 5 centímetros de diâmetro, um brilho mortiço para os clarividentes que conseguem ver. Quando eles são excitados, eles aumentam de tamanho e brilham mais. Eles não são fixos, eles também são variáveis. E eles giram incessantemente, o tempo todo. Se nós estamos dormindo, se nós estamos acordados, eles estão o tempo todo em movimento. São motorzinhos que nós temos no nosso duplo etéreo. Então, aqui tem uma representação ilustrativa também, mostrando o movimento deles. Eles também, no hinduísmo, são representados pela flor de lótus. A gente sabe que a flor de lótus é uma flor considerada sagrada. Dentro do budismo há uma adoração toda especial pelo lótus, porque ele tem uma cor extremamente branca, simboliza a pureza, mas onde ele nasce, onde ele cresce é no pântano, no meio do lodo. Então, apesar do meio que ele se desenvolve, ele é puro. E os chakras também é como se eles tivessem uma série de pétalas. Os chakras também, eles são indispensáveis para uma boa saúde física, emocional e mental. Se existe um problema físico, um problema emocional, psicológico, ou um problema mental, seguramente tem algum problema de distribuição de energia, de desequilíbrio nos chakras. Eles possuem tanto qualidades positivas ou qualidades negativas. Quando eles estão bem equilibrados e harmonizados, eles têm qualidades positivas. Se eles estiverem bloqueados, eles também têm qualidades negativas. E eles podem ser desenvolvidos pela prática do yoga, pela prática da meditação ou por mantras. Até se nós fixarmos o nosso pensamento, se nós nos concentrarmos num determinado chakra, ele também se ativa mais pela força do pensamento. A oração também ajuda a desenvolver. O chakra, ele nem sempre é desenvolvido. Quando a criança nasce, ela nasce com o chakra ainda de uma forma bem rudimentar, bem elementar, e depois vai se desenvolvendo até na fase adulta ele está completamente desenvolvido. Então a criança, ela tem um déficit de energia, ela tem dificuldade para captar a mesma quantidade de energia que o adulto. Talvez por isso que a criança precisa dormir tanto. O recém-nascido, praticamente entre uma mamada e outra, ele está dormindo. Depois, mesmo com alguns meses, ele passa a maior parte do dia dormindo, porque não tem energia suficiente. Aliás, os animais também, a maioria deles, também tem
carência de energia. O ser humano é aquele que melhor consegue absorver energia prânica. Então nós conseguimos dormir 8 horas por dia, 6 horas por dia. Se dormir menos que isso, lógico, depende de cada caso, depende da evolução espiritual. À medida que for espiritualmente mais evoluído, menos horas de sono vai precisar para se recompor. Talvez os adeptos nem precisem dormir pela eficiência de aproveitamento de energia, mas os animais, por exemplo, eles passam a maior parte do tempo dormindo. O cachorro, em média, dorme 12 horas por dia e o gato dorme 14 horas, porque falta energia para ele ficar mais tempo acordado. E mesmo no caso do ser humano, se o ser humano for privado, por exemplo, do sono, ele vai ter distúrbios alguns dias depois. O que é interessante também é os 7 chakras principais, que são esses daqui, eles estão localizados numa região que também tem uma ramificação nervosa muito grande, os plexos, né? Então, por exemplo, aqui na altura do abdômen nós temos o plexo solar, que é um lugar que tem uma intensa ramificação de nervos, e aqui nós também temos um chakra. Então, os chakras, a gente verifica que onde tem o chakra também tem uma grande ramificação nervosa, só que os nervos estão no corpo físico. E os chakras também, aquele cordão que sai do chakra, ele vai até a coluna cervical. Existem 7 chakras principais. Aqui nós temos o nome. A primeira coluna é uma descrição dele, o segundo é o nome em sânscrito e o terceiro é o nome em português. O primeiro chakra é conhecido como chakra da raiz ou básico. Aqui ele está representado aqui na frente, mas na realidade ele coincide com o fim da coluna, que é o cóccix. O segundo chakra é o chakra do baço. Ele está localizado aqui do lado direito. O terceiro chakra é o chakra do umbigo ou do plexo solar. Ele fica mais ou menos uns 2 dedos acima do umbigo. O quarto chakra é o chakra do coração. Ele fica na altura do coração. O quinto chakra fica na altura da laringe. O sexto chakra é o frontal, fica entre as 2 sobrancelhas. E o sétimo chakra fica no alto da cabeça, o coronário. Esses são os 7 chakras principais, mas existem outros também. Os chakras, cada um deles, ele desempenha uma determinada função. O primeiro e o segundo chakra, que seria esse e esse daqui, o básico e o do baço, eles são chamados de fisiológicos ou inferiores, e eles estão mais relacionados com o corpo físico. Eles transferem 2 tipos de energia, a energia Kundalini e a energia prânica. Então eles abastecem, vamos dizer, mais o corpo físico. O terceiro, o quarto e o quinto chakra são chamados de chakras médios, e eles estão relacionados com
a nossa personalidade. Então, esse daqui está relacionado com o astral, mas o astral inferior. O cardíaco está relacionado com astral superior. E o laríngeo está relacionado com o mental. Então, talvez por isso é que, quando nós pensamos, e esse pensamento é expresso, é traduzido em palavras, a palavra quem gera é a laringe, quer dizer, diretamente ligado com o pensamento, com a parte mental. E depois, finalmente, tem 2 chakras, que é o 6º e o 7º, que são considerados chakras superiores. Eles estão mais relacionados com o nosso desenvolvimento espiritual. Então, o homem, no início da sua jornada espiritual, quando ele ainda é primitivo, ou pouco evoluído, esses chakras aqui, eles praticamente ainda são atrofiados, ainda não são desenvolvidos. Já das pessoas altamente espiritualizadas, o caso de adeptos, avatares, os santos, eles têm esses 2 chakras altamente desenvolvidos. Então, o desenvolvimento de cada chakra está relacionado com o desenvolvimento espiritual. Não é algo que a gente pode fazer um curso ou conhecer uma técnica de desenvolvimento e acelerar isso daqui. Isso é um processo natural de evolução. O Charles Leadbeater, que foi o autor do livro Chakras, ele era clarividente. Então, ele desenhou os chakras do jeito como ele via. Então, a gente vê aqui o chakra mais simples, né, que é o básico, depois o esplênico, aliás, o básico, o esplênico, depois o umbilical, depois o cardíaco, depois o laríngeo, o frontal e o coronário. E a gente observa linhas assim divisórias, que são chamados de raios. Os chakras, eles atuam em todos os seres humanos. No homem evoluído passa muito mais energia pelo chakra do que pelo homem pouco desenvolvido. O aproveitamento de energia depende do grau de evolução também. Talvez por isso que o Monteiro Lobato, quando ele representou o Jeca Tatu, aquele ser indolente de baixa energia, era uma pessoa que estava mais dormindo, tinha um baixo aproveitamento de energia. Talvez ele aproveitou para fazer a propaganda depois do biotônico Fontoura para tentar energizar um pouco, né? Esses raios que aparecem aqui, eles são na realidade energias que vão sendo separadas. Então, por exemplo, aqui há uma separação de 4 energias, aqui já há uma separação de 6 energias. Entra um tipo de energia e sai 6. Esse daqui, esse tem 96 raios e esse daqui tem 960 raios. Então, a gente vê que o nosso lado espiritual, ele demanda energias muito mais sofisticadas do que a nossa personalidade, do que o nosso corpo físico. Aqui tem uma outra representação
mostrando os raios, os chakras. E uma coisa que é interessante nos chakras, os 7 chakras principais, é que eles estão relacionados com glândulas do sistema endócrino. Então, o chakra básico, ele está relacionado com as glândulas sexuais. E ele também é um chakra que está relacionado com a sobrevivência, com a preservação. E a glândula sexual, a função dela é a reprodução da espécie. Então a gente vê um certo paralelo. O chakra esplênico, ele está relacionado com o baço. O umbilical está relacionado com a glândula suprarrenal. O cardíaco relacionado com o timo. O laríngeo localizado com a tireoide e a paratireoide. Então, quando uma pessoa tem problema de hipertiroidismo, provavelmente tem alguma disfunção no chakra. O ajna, ou o chakra que fica entre as duas sobrancelhas, ele está ligado à glândula pituitária e o coronário ligado à glândula pineal. Dizem que essa glândula aqui é uma glândula que ela inclusive está relacionada com a mediunidade e com a comunicação astral, comunicação com outros planos. O Chico Xavier provavelmente tem essa glândula aqui bem desenvolvida, que mostra uma representação dos chakras funcionando, interligados, boa noite, distribuindo energia. E agora vamos passar a falar um pouquinho mais sobre cada um dos chakras, começando pelo chakra de menor hierarquia, ou chakra mais básico, né? Que é o chakra fundamental, também conhecido como chakra raiz. Ele fica na base da espinha dorsal e ele recebe a energia primária. Essa energia primária é a energia Kundalini. Ele também recebe prana. Ele emite 4 raios, é a residência do Kundalini, que é uma energia que nós vamos ver, mas esse Kundalini ele está completamente adormecido, numa fase latente. Ele tem uma cor vermelho alaranjado e ele está relacionado com a nossa autopreservação, com o nosso instinto de sobrevivência. Ele energia músculos e ossos. E quando bem harmonizado, ele é responsável pela coragem, pela saúde, pelo sucesso, pela segurança. Pessoas que financeiramente são bem-sucedidas, ou seja, aqueles que têm a capacidade de gerar recursos financeiros, grandes financistas, empresários, grandes empresários, normalmente tem esse chakra aqui bem desenvolvido, porque conseguem, vamos dizer, desenvolver o lado material, né? O segundo chakra, que é o esplênico, o segundo chakra, que é o esplênico, está localizado aqui no baço. Ele é responsável em captar a energia vital ou prana do Sol. Então, toda aquela energia prânica, ela entra nesse chakra. Mesmo que a gente esteja bem agasalhado, nós estamos recebendo uma grande quantidade de energia nesse chakra. E depois ele pega essa energia como um cristal que recebe a luz do Sol e decompõe essa energia em
7 tipos de energia, que seriam essas 6 mais essa parte central. E essas energias são distribuídas pelo corpo. Ele é a fonte de poder e de energia vital para os outros chakras. E nós vamos ver depois essa energia prânica. O terceiro chakra, que é o chakra umbilical, ele está localizado no plexo solar e ele já subdivide a energia em 10 energias diferentes. Ele está relacionado com emoções inferiores, digestão e metabolismo. Então, o nosso processo digestivo, se nós temos algum problema digestivo, provavelmente tem alguma desarmonia nesse chakra. E ele também é responsável pelas emoções inferiores. Então, emoções inferiores, ódio, inveja, raiva, egoísmo, todas essas energias inferiores estão relacionadas com ele. Ele também controla o intestino delgado. Se ele estiver harmonizado, ele é responsável pelo autocontrole, pela autoridade, pela energia, pelo humor e pelo poder pessoal. O quarto chakra, o cardíaco, que fica na altura do coração, ele já é subdividido em 12 raios. E a cor já é diferente, já predomina mais o dourado. Talvez naquelas representações de Jesus com o coração de Maria, a gente vê que tem uma cor dourada ali que prevalece, que está relacionada com esse chakra, porque esse chakra, ele faz, quando ele está bem desenvolvido, ele faz com que a pessoa seja orientada para o próximo, para as outras pessoas, e não que ela seja egoísta como nos chakras inferiores. Ele energia o coração, o timo, o sangue, o sistema imunológico. Isso é interessante. O sistema imunológico é o sistema que nos protege de infecções, de agentes externos, de doenças. E ao mesmo tempo está relacionado com o altruísmo, com a caridade. Então isso mostra que uma forma de nós termos um corpo saudável é voltado para o bem do próximo, pelo altruísmo, pela benevolência, né? Quando ele está bem harmonizado, os aspectos principais dele é o amor incondicional, não é o amor possessivo, mas o amor que Jesus pregou, aquele amor que faça bem ao próximo, sem olhar para o próximo, né, sem saber quem é o próximo. Está relacionado com a compaixão, com o equilíbrio, com a harmonia e com a paz. O sexto chakra, que está localizado, aliás, o quinto chakra, que está localizado no laríngeo, ele já tem 16 raios, já é mais sofisticado em termos de divisão de energia. E as cores que predominam é azul, violeta, verde. Ele é o centro da mente concreta e da criatividade superior. Está relacionado também com som, vibração e comunicação. Então, os grandes comunicadores, os homens de imprensa, Silvio Santos, Faustão, Luciano Huck, o Lula, nosso ex-presidente, provavelmente tem esse chakra aqui bem desenvolvido, são excelentes comunicadores. Ele energiza a garganta, as glândulas tireoide,
paratireoide e o sistema linfático. E quando bem equilibrado, ele é responsável pela comunicação, pela criatividade, pelo conhecimento e pela honestidade. Então, publicitários, quem trabalha na parte criativa da publicidade, também deve ter esse chakra aqui bem desenvolvido. Depois nós temos o chakra frontal, localizado entre as duas sobrancelhas, também conhecido como terceiro olho. E os hindus, eles ou colocam uma pedra, ou colocam uma identificação nesse ponto aqui que corresponde ao... E é uma forma também de energizar, né? Ele é dividido em duas partes, uma parte violeta e a outra amarelo. Mas na realidade ele já tem 96 raios aqui, já é bem mais sofisticado. Ele energiza a pituitária, o cérebro, os olhos e o nariz. Então quem tem algum problema visual, provavelmente tem algum glaucoma, por exemplo, algum outro tipo de doença dos olhos, tem algum problema com esse chakra. Ele é responsável também pela concentração, pela devoção, pela intuição, pela imaginação e pela sabedoria. E ele só começa a se desenvolver quando a pessoa já vai adquirindo uma certa consciência espiritual. Enquanto a pessoa for apegada à matéria, não ter aquela concepção que também existe o lado espiritual, ele ainda está pouco desenvolvido. E finalmente o chakra coronário, que fica no alto da cabeça, ele também é conhecido como a flor das 1000 pétalas. Ele tem 960 subdivisões aqui, e aqui dentro ele tem uma roda com 12 pétalas. É o centro da consciência espiritual e da unidade divina. É onde existe o sentimento da bondade universal. Então, os grandes mestres, os avatares, os adeptos, têm esse chakra aqui bem desenvolvido. Ele é o chakra da iluminação e da autorrealização. Ele desenvolve o sentimento da bondade universal. Ou seja, quando esse chakra aqui está desenvolvido, não existe mais tristeza, problema, aborrecimento. Ele passa a ter como é que fala? Não é a felicidade, mas a... Como? Não entendi. Isso, exato. A palavra tinha fugido. Então, por exemplo, no próprio Evangelho do Mateus se fala nas bem-aventuranças, quer dizer, seria a bem-aventurança. A bem-aventurança, você não precisa de motivo para ser feliz. Você é feliz. Você não precisa de um motivo externo, algum estímulo, algum fato que ocorra para te deixar feliz. Você naturalmente é feliz e é uma felicidade eterna. Então, quem tem isso desenvolvido não precisa mais viver aqui na Terra, não precisa mais encarnar. Se está aqui é por missão. Professor, o termo, a expressão bem-aventurança, ela tem um cunho teológico. No entendimento teosófico e esotérico, a gente sabe que se trata da chamada realização do ser. Quando chegou nesse nível, o ser já está se realizando de fato, né? Só que como tem essa divisão entre o conhecimento esotérico e exotérico, né, a parte interna das religiões externa,
a parte teológica é a mais externa, então usa-se o termo bem-aventurança, né? Que muitos dizem que a expressão significa mais que feliz, mas sempre puxa muito para o conceito da personalidade com relação ao que é divino. Quando tem o conhecimento... É mais, ainda tem um conceito mais terreno, né? Terreno. Aí, Isso. quando sabe sobre o conhecimento teosófico e esotérico, sabe-se que se trata da realização do ser. É o ser que Da fusão do ser com o todo, da integração, bem colocado. Aí ele está de fato feliz, né? É a felicidade dele, do ser. É a felicidade, que é a integração. As qualidades dela: percepção além do tempo e do espaço, ou seja, a quarta dimensão, e a consciência para o infinito, que é como você falou, tá? Tem a consciência do todo. O chakra coronário, ele só está desenvolvido no homem muito evoluído. Inclusive na estátua que representa Buda, Buda tem essa protuberância aqui em cima da cabeça, que não é um chapéu, na realidade é o chakra coronário dele, porque o chakra coronário, quando ele se desenvolve, todos os chakras são voltados para dentro. O chakra coronário, quando ele se envolve, ele se desenvolve para fora. Então talvez essa seja a forma de por que os santos são representados com uma auréola dourada, né? Todos eles. Os líderes das igrejas, das religiões, também utilizam. O Papa, por exemplo, tem aquele chapéu papal. O bispo tem o chapéu, aparentemente, simbolicamente, ligado com o desenvolvimento do coronário. Ele é o último a se atualizar e ele também, quando está ativado, é o mais brilhante de todos. Além desses 7 chakras aqui, eu incluí esse slide também, porque no sábado eu dei uma palestra e me perguntaram, e os outros? Então, eu coloquei esse slide, coloquei hoje de manhã, que ele mostra que também existem chakras menores. Na realidade, nós temos uma quantidade grande de chakras. Esses chakras menores, a diferença deles com os principais é que os principais estão ligados a glândulas, e esses daqui, na realidade, são ramificações que estão ligados com os chakras principais. Então, tem, por exemplo, chakra no joelho, tem chakra na sola do pé, tem chakra na palma da mão, em diversos pontos do organismo tem chakras. Alguns são interessantes. Esse da palma da mão, por exemplo, ele fica na palma da mão. Quando se faz uma impostação de mãos, por exemplo, na Igreja Católica, na liturgia, na missa, ou então do centro espírita, quando se faz o passe da limpeza, se trabalha muito com as mãos, que é onde está saindo a energia que está sendo doado. Nos tratamentos espirituais, no Reiki, se usa as mãos, na cura prânica, se usa as mãos também. Esses 2 chakras aqui dos pés, eles são importantes para absorver a energia da terra. Então, quando nós usamos sapatos com sola sintética, isolado, nós interrompemos esse fluxo de energia que vem de baixo. E por isso que é altamente benéfico andar descalço num gramado, na terra, na própria areia, se bem que a areia ela é meio isolante, né? Mas é por aqui que, então, se nós quisermos nos vitalizar,
domingo ia até o Parque Ibirapuera ou outro parque qualquer e andar descalço uma meia hora ali em contato direto com a grama, se pega muita energia. E assim cada chácara secundário também tem uma determinada função. Só para ilustrar. Dizem, por exemplo, que quando nós esfregamos uma mão com a outra, assim, isso, ou então quando nós lavamos as duas mãos com água, isso ativa muito o chakra secundário da palma da mão também. Professor, essa parte tem uma referência ali anterior e posterior, se refere a ali quase no pé da figura, está lá, anterior e posterior. Bolinha escura anterior, bolinha vazada posterior. Isso significa? O anterior é que fica na frente, o posterior é o que fica atrás. Então esse daqui, por exemplo, fica nas nossas costas. Esse daqui do joelho, na realidade não é na frente, é atrás do joelho. Mas o do pé fica nas solas do pé, mas a maioria dos chakras fica na nossa frente, não na parte de trás. Então vamos falar agora de onde vem toda a energia. O Sol é onde também está o Logos solar, né? a entidade de alta hierarquia que governa o sistema solar, seria o Deus do sistema solar, tem como sede o Sol, e do Sol saem 3 tipos de energias, e 3 tipos de energias bem distintas. Ela não pode ser convertida a um tipo de energia do outro, diferente da energia da física que a gente conhece, que um tipo de energia transforma em outro tipo de energia. Por exemplo, a energia elétrica no chuveiro é transformada em energia térmica. Na lâmpada, a energia elétrica é transformada em energia luminosa. Então, na física, a gente sabe que uma energia pode ser transformada em outra energia. Agora, nessas 3 energias que o Sol gera, elas são independentes. A primeira energia é a chamada forrar. É a energia eletromagnética. Então, o calor que nós sentimos do Sol, a luz branca ou luz amarela do Sol que nós vemos, o próprio vento solar é a energia eletromagnética. Mas tem uma segunda energia que é o prana ou a vitalidade, que é aquela que, como diz o próprio nome, vitalidade, todas as formas de vida, desde os vegetais, os animais, o homem, todos eles precisam do prana para que haja vida. E a terceira energia é o Kundalini ou fogo serpentínico. São 3 energias diferentes. A energia prânica, que é a energia física, nós não vamos falar porque é a energia que é tratada na ciência. Então é eletricidade, é a luz, é o calor, as diversas formas de energia. A energia prânica é uma energia primária, energia vital ou de vitalidade. Ela também é conhecida como sopro de vida. E o Sol é o grande reservatório dela. E ela não depende da luz solar. O fato do Sol mandar os raios aqui para a Terra independe do prana, se bem que o prana ele depende da posição do Sol também. Então, na hora que o Sol está ao meio-dia, no ponto mais alto do céu, é a hora que nós estamos recebendo mais energia prânica. À noite, cai
o fornecimento de energia prânica. Por isso que escureceu, o nosso nível de atividade começa a cair. E naturalmente, depois somos levados ao sono, né? Ela é mais abundante no verão do que no inverno, por isso que no verão nós temos mais disposição do que no inverno. No verão nós precisamos dormir menos do que no inverno. De dia ela é mais abundante do que à noite, e nas latitudes equatoriais ela também é mais intensa. E é interessante, se a gente olhar a distribuição dos povos, normalmente os povos mais calorosos são aqueles que estão próximo do Equador, e os povos mais frios são aqueles que estão mais afastados. Então, se a gente pegar a Europa, por exemplo, tem muitos povos diferentes, o italiano, o português, o grego e o espanhol estão numa latitude mais próxima do Equador, são povos mais quentes. Os povos germânicos, o inglês, os nórdicos, então, o sueco e o norueguês, que já estão ali bem próximo do polo, são povos mais frios também. No próprio Brasil, se vocês olharem, comparem o baiano, o nordestino com o gaúcho, por exemplo, que já está bem mais embaixo, né? Ou então comparem o brasileiro com o argentino, compare a música brasileira, com a música quente, com o tango chorado, triste do argentino, né? Não triste, mas não é uma música, é bonita, mas ela não tem a mesma energia de uma música típica brasileira, né? A própria Itália, né? O norte da Itália, quando ela está mais próxima do polo, norte. Já parece um pouco mais norte. O próprio povo italiano já tem uma diferença. Né? Tem quase que uma linha divisória ali na altura de Nápoles, né? De Nápoles ou de Roma, diz que é o Rio Pó, não sei onde é que fica o Rio Pó exatamente, mas acima dele você tem os milaneses, o povo de Vêneto lá, que é um povo mais frio, né? E você tem embaixo o calabreso, o calabreso, o siciliano, que são tipos assim mais quentes, né? Então isso mostra, se é coincidência, não sei, mas tem relação. O prana ele é absorvido por todo mundo, por todos, não só por todo mundo, por todos os seres vivos. As próprias árvores, por exemplo, tem determinado tipo de árvore que é muito rica em prana. Carvalho, por exemplo, um cipreste. Por que nos cemitérios, não aqui no Brasil, mas se a gente vê os cemitérios europeus, os cemitérios americanos, tem muito cipreste lá, porque cemitério é um lugar de baixa energia, então as igrejas mesmo também usam o carvalho ou o cedro como madeira para fazer o altar. É tudo relacionado, vamos dizer, com essa energia. Então, se nós entrarmos num bosque, assim, principalmente de árvores assim, que já tem 30, 50 anos, um eucalipau não jovem, mas já a quantidade de energia prânica que tem lá também passa muita vitalidade. Tem até o hábito de abraçar a árvore, né, para pegar energia. O que é o prana? O prana é, segundo os ocultistas e os teosofistas ocultistas, ele é constituído por glóbulos.
glóbulos de vitalidade. E dentro desse glóbulo de vitalidade tem 7 átomos ultérrimos. São átomos diferentes dos átomos da matéria física, mas eles são gerados pelo Sol, e quando esse glóbulo de vitalidade, quando ele entra no chakra esplênico, esses diversos átomos ultérrimos aqui, eles são liberados. Aqui a gente vê a pessoa, por exemplo, pela respiração, absorvendo prana, na impostação de mão também, aquele excesso de prana que nós temos. Por isso que para fazer cura prânica, a pessoa tem que estar muito bem equilibrada e tem que ter um excesso de energia. Se ela estiver mal, ela não vai conseguir curar, ajudar a melhorar a saúde de ninguém. Inclusive o prana, é possível a gente ver o prana. Quando a gente está na praia, num dia muito ensolarado e olhando assim um pouquinho para cima do mar, se a gente fixar bem o olhar, a gente vê como que os glóbulos descendo, é o prana. Ou então no meio de um bosque, um facho de luz do sol que atravessa assim as árvores, a gente também vê assim como que um movimento, né, uma vibração. É o prana que está descendo junto com a luz. No chakra esplênico, então, o prana ele entra no chakra, depois ele é subdividido em 7 modalidades de energia. Aqui nesse quadro, esse nosso data show aí, ele sabota o vermelho, aquilo que é vermelho vira preto, então não dá para ver exatamente. Mas, por exemplo, o prana, ele entra aqui e aqui ele é levado para os diversos chakras. Então, o rosa, ele alimenta o sistema nervoso e o sistema de doação. Então, quem trabalha com doação de energia, normalmente tem essa energia rosa sobrando. Depois tem o vermelho e o laranja, que vai aqui para o chakra básico. Tem o amarelo, que vai para o chakra cardíaco. Tem o raio verde, que vai para a garganta. E tem o violeta e o azul, que vai para... Aliás, o verde vai para o chakra umbilical, e o violeta e o azul vai para a garganta. Então a gente vê como é que nós trabalhamos essas energias. E esse daqui é o nosso corpo energético, que os hindus chamam de nadi. Nadi são canais de energias. Existem diversas estimativas de número de canais que nós temos, de 72 mil até 340 mil canais pelo corpo circulando em energia. Quer dizer, muito mais do que nervos no corpo físico. Eles coincidem com os meridianos da acupuntura, mas tem 10 ou 14 que são mais importantes, que são os utilizados na acupuntura. E tem 3 que são os mais importantes de todos, que é o Sushumna, depois o Ida e o Pingala, que eles acompanham a coluna vertebral e eles são utilizados pelos yogas. Então, quando o yoga medita, existe uma circulação maior de energia por esses 3 nadis. E agora vamos falar um pouquinho da energia Kundalini, que é a energia mais difícil de entender. É a terceira energia gerada pelo Sol,
chamado de fogo serpentínico, poder ígneo ou mãe do mundo. Essa energia, ela está situada em dois lugares, no estado latente, aqui no nosso chakra básico, e também no globo ígneo geocêntrico, ou seja, a Terra ela tem um núcleo central que é sólido, de alta densidade, e o Kundalini ele se concentra nesse núcleo. Em pessoas normais, ele é inerte, inconsciente e não tem poder nenhum, ele está completamente adormecido. Mas quando ele desperta, ele é uma corrente de fogo líquido e percorre o nosso corpo, numa trajetória espiral, subindo a nossa coluna. E essa energia, ela só pode ser despertada se a pessoa tiver realmente preparada, se ela tiver um estado de evolução adiantado e se ela tiver uma saúde perfeita, porque é uma energia extremamente violenta. Agora é ela que leva a pessoa ao estado de iluminação. Se fala em despertar da Kundalini através da ativação do chakra básico pelo esforço prolongado e persistente da vontade. Isso daqui não é coisa para amador, é só coisa para profissional. É necessário o acompanhamento de um mestre, ou de um adepto, ou de um anjo da guarda, para que ele consiga fazer isso. A pessoa sozinha não consegue fazer. E quando ele é despertado, ele vivifica todos os outros chakras. Então, nós passamos a ter uma consciência de todas as outras dimensões. E ele exige pureza de conduta e pureza de pensamento. E também exige muita saúde, um corpo forte para suportar todas as tensões. O grande perigo é o despertamento prematuro dele. Alguns acreditam que quando existe a overdose, quando a pessoa recorre a drogas e tem a overdose que leva à morte, a morte pode ser a liberação da Kundalini, aquela energia, a pessoa primeiro delira e depois colapsa completamente. É um movimento descontrolado, no caso de despertamento prematuro, que provoca intensas dores físicas, podendo levar à morte. Então, aqui tem uma frase que fala: ela conduz os yogis à libertação e os tolos à escravidão. Tolos são aqueles que não estão preparados. Então, quando fala que tem uma técnica para despertar o Kundalini, ou tem um livro muito bom, é só seguir, é balela. É coisa que talvez em magia negra se consiga isso, mas o efeito é devastador. Aqui nós temos uma representação do Kundalini subindo, no caso do yogi, e levando a iluminação. E aqui tem os três nadis onde existe a circulação, que também estão representados aqui como se fosse uma serpente subindo, né? Então é basicamente isso que a gente gostaria de ter mostrado. Aqui tem alguma bibliografia, na teosofia tem uma literatura farta. Um livro interessante é esse segundo aqui, da Annie Benson,
o homem e seus corpos, Annie Besant e o Leadbeater sobre formas de pensamento, o Power sobre o duplo etéreo e o Leadbeater sobre o chakra. Os centros magnéticos vitais do ser humano, que é da editora Pensamento. Esse daqui realmente é a referência, a Bíblia. Tem também o Homem Visível e Invisível, do Leadbeater, e o Corpo Astral. Então, todos eles interrelacionados. Então é basicamente isso aí que a gente queria ter apresentado. Tem o meu e-mail aqui, se vocês tiverem sugestões, críticas, dúvidas, fique à vontade. Alguma dúvida, uma coisa que perguntaram só um instantinho, uma coisa que perguntaram no último encontro é o movimento. Qual é o movimento do chakra? Ele é rápido, é vagaroso? Tem um movimento assim que nem um roda-moinho, né? E normalmente o movimento dele é no sentido horário, mas ele também pode ter movimentos anti-horários em determinadas situações anômalas. Ou então ele pode ter até um movimento pendular e não um movimento circular. E tem uma experiência extremamente simples que a gente consegue comprovar a existência do chakra. É pena, eu esqueci de trazer, mas todos conhecem o pêndulo, né? O pêndulo nada mais é do que um peso pendurado numa corrente ou num fio, mais nada. Mas ele é sensível à energia. Então, se vocês pegarem um pêndulo e colocarem assim a uns centímetros acima da mão, vocês vão ver que o pêndulo fica parado. Na hora que vocês virarem, ele começa, olha aqui, ó, está fazendo um movimento. Se bem que isso daqui não é um pêndulo, ele é meio pesado. O pêndulo, ele começa a girar cada vez mais rápido. Uma vez eu vi uma experiência num centro espírita, o pessoal está falando também de energia, e nesse seminário ele pediu um voluntário. Aí a pessoa foi lá na frente e ele colocou o pêndulo em cima do coronário e o pêndulo começou aquele movimento. Ele falou, agora fecha os olhos e reza um Pai Nosso. A pessoa rezou o Pai Nosso, mas o pêndulo começou a girar tão rapidamente, a coisa assim impressionante. Então ali deu para ver que através da oração nós nos energizamos, quer dizer, nós ativamos principalmente os chakras superiores, assim como na meditação, no momento assim de devoção, né, nós estamos nos fortalecendo. E tem até dentro da própria medicina, pesquisas feitas no campo científico, foi publicado recentemente, em que pegaram 2 grupos de pacientes e dividiram, mas era um número grande. E depois escolheram voluntários que rezavam para um grupo e não rezavam para o outro grupo. E a porcentagem de cura que houve naquele grupo de pacientes que recebeu a oração foi bem, estatisticamente, foi bem maior do que aqueles que não recebiam oração. Então a própria oração, essa doação de energia, ela mostra também que ela não serve só para nós, mas ajuda ao próximo também, né? Então, acho que era isso, ainda temos um tempo, se tiver algum comentário.
Não entendi. Eu ia perguntar justamente do movimento, do sentido horário. Como que era? Se era no ciclo, no sentido horário, ou se era no horário e no anti-horário do movimento? Mas isso já... Não, normalmente o normal é o sentido horário, o sentido dos ponteiros do relógio. Agora, eu não sei em que caso eu precisaria pesquisar, normalmente em casos anômalos, doenças, ele pode estar com movimento diferente, ou movimento, em vez de circular, um movimento mais elíptico, né? Ele mostra assim disfunções. É que nem ciclone, né? Todos os ciclones, não, os furacões que se formam ali no Golfo do México, naquela região ali próximo do Caribe, que o satélite mostra a fotografia do alto, todos eles têm o sentido horário, não tem uns que giram assim e outros giram assim. Então parece que até o mesmo ralo também, quando a gente tira a tampa do ralo e começa a formar aquele roda-moinho, o movimento também é no sentido horário e não anti-horário. A não ser que a gente force ali para a água circular ao contrário. Então são... talvez a forma do jato entrar, mas se for alguma coisa a mais... Inclusive, dizem que o ovo não para de pé, nem no hemisfério norte nem no hemisfério sul. Mas na linha do Equador, tem uma metragem lá, né? Você põe o ovo de pé e para de pé. Impressionante. Ah, é? Difícil tomar. Na realidade, nós vivemos aí num campo magnético, né? A questão dos polos, né? Esse exemplo da elevação sanitária é essa questão. Está no polo norte, ou no polo sul, né? A parte da questão dos polos. Nós somos eletricidade, por aí nós vimos que nós somos energia, e por outro lado vivemos num campo magnético, né? O que é a gravitação universal? O que é a Lua aliás, a Terra atraindo a Lua, a influência do Sol, as marés. A maré 4 vezes durante o dia ela sobe, desce. Isso daí é o magnetismo da interação da Terra com a Lua, com o Sol, e nós estamos nesse meio sofrendo toda essa influência, né? Tá ótimo, então. Muito obrigado. Obrigado. E qualquer dúvida aí, qualquer material que vocês tenham, porque a verdade é que nada é definitivo, né? Esses conhecimentos, esses estudos, essas informações vão nos sendo revelados, quando ele fala vão nos sendo revelados para a humanidade toda, à medida que ela estiver preparada, né? Então, por isso que o ocultismo, a gente fala que o ocultismo é aquela parte que a gente ainda não conhece, mas que a gente vai vir a conhecer um dia. É apenas uma questão de estar preparado para conseguir entender. Não adianta você querer ensinar álgebra para quem não conhece aritmética. Tem uma sequência, né? Tá ótimo, então. Obrigado, César, aí pela cobertura. Primeira vez que eu consegui terminar antes da hora, né? É muito difícil de acontecer, né? Hein? A outra vez eu estourei, mesmo assunto.